Olá, Pedro. Olá, Mia. Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica, episódio 375. 375. Tantos. Hoje vamos falar sobre o Cristiano Ronaldo, é isso? Vamos falar sobre o Cristiano Ronaldo, sobre gestos obscenos. Sobre masculinidade tóxica, sobre autoestima, autoconfiança, sobre sexualidade, despertaram aqui muitas coisas diferentes. Sim, vamos fazer aqui umas investigações muito práticas sobre porque é que respondemos como respondemos, ou que diferentes formas temos de responder a cenários onde nem tudo corre como queremos e onde talvez fiquemos um bocadinho chateados ou aborrecidos com os outros. Onde a nossa dignidade fica posta em causa, no fundo. Sim, não é? boa. Isso. Acho que vai ser uma boa conversa. Sim? Sim. Eu pelo menos retirei da conversa muitas aprendizagens boas e sobretudo muitos temas de reflexão. Sim, que eu ia dizer, é mais para refletir do que propriamente para solucionar alguma coisa. Então aí vamos nós. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Micaela Oven e Pedro Vieira. A Mia e o Pedro partilham uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Então, Pedro, hoje quero falar contigo sobre homens. Ok, vamos a isso. O comportamento dos homens. Sim. E homens em busca de amor. Ok, vamos a isso. Tenho estado a pensar no Cristiano Ronaldo. O grande atleta português, muito admirado, e que no outro dia teve um comportamento bastante tóxico. Não é? Ele joga hoje em dia futebol na Arábia Saudita. Houve um grande jogo e, pelo que eu percebi, houve adeptos na bancada que gritaram Messi, 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 não é? O habitual pós-chateado. Exato. Só que parece que ele marcou golos, o jogo correu bem para a equipa dele, certo? E ele, no fim, ao sair, virou-se para a bancada onde estavam os adeptos que tinham gritado Messi e fez um gesto bastante obsceno. Um gesto, não é, a fazer de conta... Que estava a tocar-se. A tocar-se, sim, de uma forma muito... Eu acho que é obscena, agressiva, claro que são palavras para julgar o que ele fez, mas, assim, acho que também o propósito era um bocadinho esse para... Então, ele fez esse gesto para estes adeptos, ainda por cima num país bastante conservador, bastante, se calhar, é um understatement, e foi, ele, por acaso, foi como é que se disse? Ele não vai poder, não podia jogar. Foi castigado, foi suspenso, era essa a palavra. E estava a pensar como isto é muito, muito comum, fazer este tipo de coisas. Mas depois também estava aqui a observar... Quer dizer, não é assim tão comum, senão não estávamos a falar sobre isso agora como... Está bem, muito comum, não estou a dizer no futebol, mas no geral, na forma como às vezes os homens, quando se querem chatear uns aos outros, faz estas coisas. Não é? Expressões como não sei o quê, chupa, whatever, né? Até fica um bocadinho corada a dizer essas coisas. Mas a linguagem é assim muito, muito agressiva, não é? Porquê? Assim, estes gestos, porquê é que um homem faz este tipo de coisas? Porque o Ronaldo ali queria mostrar que ele era o maior. Foi essa a ideia com que eu fiquei. Estava a dar uma de macho alfa. Sim. Olha, eu por acaso, eu não sei se sou a pessoa certa para responder à tua pergunta. Porquê? Tu nunca na vida ias fazer uma coisa destas, eu sei. Não, porque quando eu fico chateado com outra pessoa, pronto, aqui estávamos se calhar a isolar uma situação em que é um homem a ficar chateado com outros homens e a querer de alguma forma demonstrar força, liderança, não é? Eu é que sou o maior.
Só que fazes isso recorrendo a expressões verbais ou físicas associadas à sexualidade. Sim, e até de alguma forma a homossexualidade. Sim, por isso é que eu não sei se sou a melhor pessoa para responder a isto, porque eu acho que sempre que deparei com este tipo de situações e de expressões, eu sempre achei meio confuso e até meio engraçado, porque muitas vezes são homens que são assim muito afirmativos da sua heterossexualidade, que até podem ser um pouco homofóbicos, que depois, de repente, por exemplo, o gesto que ele estava a fazer, ele estava ali quase a simular que estava a masturbar, que estava a tocar no membro erecto dele perante outros homens, não é? Portanto, eu não sei, eu acho que se calhar alguém que podia esclarecer um pouco mais este comportamento, talvez, não sei, seja alguém que estude primatas e que possa ir buscar ao meio animal uma explicação para isto, não é? Porque parece que se tu pensares em nós, na nossa dimensão assim mais animalesca, e considerares que a coisa mais importante que nós estamos a fazer aqui biologicamente é reproduzir-nos, e a reprodução acontece através do sexo, e portanto está ali o macho alfa a mostrar eu tenho dominância sexual sobre os outros. Não é? Será que é isso? Que é assim uma coisa muito, muito inconsciente, muito primária? Recorre-se a isso, não é? Okay. Eu não consigo deixar de pensar que isso é meio engraçado. Sim, sabes? Eu também, assim, já estive a pensar um bocadinho aqui nestas coisas e sinto também que há um certo tipo de homem que faz isso, e tu lá está aqui a utilizaste a expressão de macho alfa, macho alfa, o alfa male. Alfa male, não é? Que acho que encaixa aqui, é uma espécie de essa... É um homem que quer demonstrar superioridade e liderança. Exato, quer mostrar superioridade, neste caso, perante outros homens. Certo. Não é? E acho que é aí. E eu gostava de ligar uma outra coisa que eu vi no outro dia, que me ficou aqui a ressoar muito, que eu queria partilhar contigo e quem nos está a ouvir, para ver o que é que desperta, que é... eu vi que foi um homem que estava a falar, não te consigo dizer exatamente onde é que apanhei, mas a frase que resume a partilha desta pessoa era que é há alguns homens que têm realmente coragem para amar, e há outros homens que estão sempre em busca de serem amados, ou até confundem esse amor, essa busca, é como se fosse uma busca de serem venerados. Né? E eu liguei, quando eu vi isto, liguei a esta situação do Ronaldo, porque assim a minha interpretação, muitas vezes, do que ele diz, do que ele faz, da forma como ele se comporta, independentemente de ser realmente um grande atleta, é que ele anda sempre em busca dessa veneração. Né? E comparado com outros homens que eu conheço, que acho que realmente têm essa coragem para amar e não estão só em busca dessa veneração. O que é que pensas quando ouves isso? Múltiplas coisas que pensei agora nos últimos 60 segundos. Que é, eu acho que às vezes nós esticamos-nos muito quando nos pomos a interpretar os outros. A interpretar os outros e sobretudo quando estamos a interpretar uma pessoa em particular, claro, não é? Claro. Porque tu não tens dados suficientes sobre o contexto do Cristiano Ronaldo, não tens dados... Mas ele aqui serve como um representante de outros homens que tenham mais informação e contexto. Olha, quando nós íamos no carro e tu falaste pela primeira vez nisso, disseste qualquer coisa do género, vocês viram o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo? E um dos nossos filhos disse assim, de uma forma muito calma, disse: o Ronaldo é um bocado inseguro, não é? E eu achei tão interessante que uma criança, não é? Um adolescente, consegue olhar para aquele comportamento e ler insegurança. Que é exatamente o contrário daquilo que provavelmente, estamos a especular, o Ronaldo queria demonstrar, porque ele quer demonstrar predominância, não quer mostrar insegurança, não é? E,
Portanto, acho que essa interpretação também está próxima daquela que eu faço. Que é, muitas vezes os nossos comportamentos são assim um paradoxo, que é, nós estamos em busca de algo e temos um comportamento para tentar demonstrar ou obter esse algo, mas acabamos por demonstrar o seu contrário, não é? Porque aqui nós estamos a falar de homens, mas na realidade a conversa podíamos falar de pessoas, não é? Que quando uma pessoa está segura de si, não é? E tem umas pessoas na bancada a dizer o outro é que é o maior, e nós dizemos, está bem. Sim, agora ligando a esta questão na sexualidade, uma mulher que está a ser chateada, nunca vi uma mulher pôr-se à frente de outra, tocar-se entre as pernas, fazer de conta que está a masturbar-se. Eu pessoalmente nunca assisti. Pois, também estava a pensar se já tinha. Nunca. Aliás, ia ficar assim, nem sabia. Ninguém ia dizer, porque acho que as pessoas também descartam estas coisas. Pai é gajo, não é? Mas se fosse uma mulher que te pusesse assim, numa coisa que sabe que está a ser filmada, e pôs-se assim à frente a fazer de conta que se está a tocar, acho que ia ser ainda mais julgada do que o Ronaldo, neste caso, está a ser. Sim, ok. Ninguém ia desculpar esse comportamento. Mas então, utilizando... Agora fiquei com essa imagem na cabeça, imagina, a sério. Mas utilizando estratégias diferentes para tentar manifestar segurança, confiança e predominância, não é? Eu acho que, de facto, da mesma forma que outros homens que não o Ronaldo teriam um comportamento diferente do dele, não é? Também, muito provavelmente, uma mulher teria um comportamento bastante diferente, ou o mais provável é que tivesse um comportamento diferente. Mas em todos os casos, não é? Mesmo com o comportamento, sei lá, num outro contexto, em vez de fazeres uma coisa daquelas tão física, não é? Por exemplo, não é? Imagina, a pessoa podia dizer assim, quem é que está aqui que tem 3 doutoramentos, não é? E diz, ok, isto é a pessoa a tentar ir buscar uma coisa da sua, não é? Ou dizer, quem é que marcou não sei quantos golos, ou quem é que, não é? Mas achas que isso também é um comportamento, agora generalizando, mais masculino? É mais uma coisa que um homem vai dizer em público do que uma mulher. Porque eu tenho 3 doutoramentos e tenho um grande carro e muito dinheiro no banco. Acho que sim. Não sei. Acho que a mulher... Mas isto não é biológico, é mais cultural. Eu acho que é cultural, é uma socialização. A mulher seria mais pela beleza. Talvez. Não é? De tentar ser muito bonita, de ter a roupa certa, o look certo, a pele muito jovem, o aspecto muito jovem. Sim. Mas são diferentes estratégias que têm o mesmo... A estrutura é a mesma, não é? Que é eu, homem ou mulher, independentemente do meu género, eu a sentir-me desconfortável num determinado contexto e ir buscar uma coisa qualquer para tentar sair por cima. Sair como o maior, o mais bonito, o que tem melhores resultados, o que ganha mais dinheiro, o que conhece mais pessoas, o que viajou mais, o que é mais inteligente. Não é? O comportamento a estratégia é a mesma. Só que eu acho que é interessante esta leitura simples que o nosso filho fez, que é, no fundo, isto demonstra insegurança. Não é? Demonstra insegurança. Mas eu estava a pensar também, ligando a esta outra frase, da diferença entre ter a coragem para amar... Sim. E o querer ser amado / venerado, né? E acho que essa eu ligo muito isto à parentalidade, à forma como somos educados, porque eu acho que nós nascemos com coragem para amar, né? Muita coragem para amar, mas depois da forma como estamos a ser socializados, acabamos por ir em busca do amor em vez de amar. Né? E depois vamos tão longe como vamos eu acho que todos nós em maior ou menor escala conseguimos eu própria, se eu pensar um bocadinho nisto, consigo perceber que esta atração pela veneração, ou para por ser venerado, não estou a dizer ser venerado tipo como se fosse ser o maior jogador de futebol no mundo e ser venerado por toda a gente, mas também nos pequenos relacionamentos. Eu noto que há pessoas que querem muito
ser venerados pelos filhos, até uma certa idade, quando os filhos já os começam a questionar muito, já não se sentem tão venerados. E muitas vezes é essa luta entre pais e filhos. Tu não me amas, tu não me... Diz-te veneras, sim. E que isso é não só está presente nesta masculinidade tóxica, mas está presente como um elemento tóxico em imensos relacionamentos. Então, aquilo que eu estou a perceber é que tu, ou me parece que tu estás a procurar estabelecer aí quase uma dicotomia entre ir atrás da veneração, da confirmação por parte dos outros de tu és o maior, versus ir atrás do amor e da prática do amor, não é? E quando nós vamos atrás da veneração ou do reconhecimento, não é, por parte dos outros, claro que nós nos metemos num terreno que é fértil em desilusão e confusão, porque nós não controlamos os outros, não é? E obter o reconhecimento dos outros, o reconhecimento real, honesto, sem ser à força, sem ser eu, quem é o maior? Quem é o maior? Diz-me que eu sou o maior, senão apanhas, não é? Se não for desta forma, não, eu quero ser reconhecido com honestidade, de uma forma real pelos outros. Isso é uma coisa sobre a qual eu não tenho controlo e que é uma decisão do outro. Faça aquilo que observa em mim e que tem mais a ver com ele do que comigo. Agora, quando eu vou atrás quando aquilo que me interessa é mais de uma forma honesta e vulnerável, praticar o amor, isso já é uma coisa que tem a ver comigo, não é? Porque isso é o amor, é de dentro para fora. Portanto, claro que aí até estava a pensar, não é? Se eu tiver um cliente de coaching que me diz, o meu grande objetivo é sentir amor, o meu grande objetivo é amar. Ok, isso é uma coisa que agora ele pode fazer um plano de ação para aumentar o autoconhecimento, encontrar estratégias que lhe permitam sentir esse objetivo a ser alcançado. Mas se ele diz o meu objetivo é ser reconhecido como o maior ou ser venerado pelos outros, claro que ele depois também pode ter estratégias. A estratégia, vou marcar 500 golos, vou ter um carro vou ter o maior iate do mundo, vou aparecer, vou fazer um evento para 1 milhão de pessoas. Claro que ele pode ter essas estratégias, mas mesmo assim ele estará sempre dependente das escolhas dos outros. Não é? Só que, e acho que, não achas que também tentamos compensar um bocado isso com estes gestos? No momento em que não me sinto maior, vou fazer uma coisa como esta que o Ronaldo fez, para por uns momentos me sentir o maior, porque eu acho que ele se sentiu maior quando estava a fazer aquilo. Sim. Achas que ele depois se sentiu o maior quando chegou a casa e viu as imagens? Talvez já não, não é? Ou será que se sentiu só total? Ou será que fica a defender aquele comportamento? Se calhar, não é? Ele tem isso tão enraizado e vai, se calhar, entrar depois naquela coisa, o que é que eles têm inveja, sei lá, esse tipo de comentários também, que era depois na sequência disso, quando nós falamos, mas mesmo no nosso mundo, assim, no desenvolvimento pessoal, consigo identificar essa busca eu estou a utilizar a palavra veneração agora, que provavelmente é demasiado grande, mas acho que de alguma forma representa aquilo que eu quero dizer. É bastante óbvio o que é que significa, não é? Sim. Concordas com isso? E quando nós queremos vender um evento como o maior de não sei o quê, como o mais espetacular, como o mais incrível, também é isso que estamos em busca, mostrar essa superioridade e no fundo, termos esta... O que é pegando outra vez naquela interpretação de isto é um sinal de insegurança. Isso às vezes é mesmo um sinal de insegurança, sobretudo quando tu vais atrás de coisas. Claro que tu podes dizer, olha, este é o maior evento sobre o tema X que já foi feito. E pode efetivamente ser verdade. É o maior porque olha, é o que tem mais pessoas a assistir. Não é? Mas quando tu começas a entrar muito no o melhor, com aprendizagens mais profundas, aí já começas a demonstrar, tens tanta vontade que as pessoas te avaliem ou reconheçam dessa forma que lhes dás logo a avaliação a priori. Isso pode ser, de facto, um sinal de insegurança. Mas eu agora fiquei aqui preso a uma coisa que pareceu-me que a tua proposta inicial era que, em certos contextos onde nós não conseguimos obter essa dominância que queremos ter, ou o reconhecimento ou a veneração que gostaríamos de ter, se é isso que queremos,
então podemos recorrer a estratégias muito primitivas, não é? Porque tu foste buscar um exemplo de uma estratégia muito primitiva. Há outra estratégia muito primitiva que aparece nestes contextos, e aqui, embora seja uma estratégia mais masculina, mulheres também recorrem a ela, que é basicamente dizer eu bato-te. Não é? Ou te calas ou apanhas. Não é? Que é uma estratégia mesmo primitiva, que é eu vou acabar por propor a minha dominância fisicamente, não é? Porque isso é uma forma de facto quase pré-verbal de conseguir a dominância, que é impondo-me fisicamente, batendo no outro, não é? Ameaçando o outro. Isso acontece muitas vezes, não é? Eu ontem mesmo estava a assistir a uma prova desportiva na televisão e houve um atleta que se passou e basicamente disse ao outro que lhe batia, ao adversário. E disse, ele provavelmente não lhe vai bater mesmo, até porque se lhe bater vai ser suspenso e vai ter consequências terríveis para ele. Mas naquele momento em que ele estava com muito poucos recursos, provavelmente porque ele queria ter ali um reconhecimento que não estava a ter, e o reconhecimento era via resultado, ou seja, não estava a conseguir ganhar, de repente vai para uma cena super primária de ameaçar que batia. Sim, é primária e também é muito condicionada, não é? Porque por isso, é isso que vivemos muito na relação pais e filhos, a relação adultos e crianças. É que a dominância, às vezes, não é? Ligando aquela cena que quando o pai ou a mãe ou o adulto, o professor, o educador já não se sente em controle da situação, já não está a ser venerado, já não tem o maior poder, recorre ao poder que é muito maior do que da criança, não é? Da sua força e muitas vezes da sua força física. Isso eu não diria que não é tão genético como é programado na forma como nos relacionamos nessas hierarquias. O desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento civilizacional em parte é isso, não é? Que é esses instintos ou essas respostas muito primárias, não é? Que podem estar a continuar a estar presentes em nós ou estar disponíveis para nós. Nós aprendemos a criar um espaço entre ter uma vontade e depois conseguir transformá-la numa coisa que seja socialmente mais aceita e que seja mais benéfica para as relações. Certo, mas a estrutura daquilo que aconteceu com o Ronaldo fez, não é? Aquela estrutura, alguém me chateou e vou mostrar que sou o maior. Certo. Isso está presente em muitas coisas. Isso eu acho que este é um convite para muitos pais pensarem nisso, que isso fazemos às vezes na relação com as crianças, é a mesma coisa que o Ronaldo fez aí, como se estivéssemos a dizer à chupa aí, não é? Quando nós mostramos o nosso poder dizemos agora dou-te um tabefe ou vou-te castigar. A estrutura é a mesma, não é? Dessa toxicidade que eu quero e tenho essa necessidade de mostrar o meu poder. Ou seja, parece que há aqui assim, um primeiro nível de toxicidade que é assim muito, como é que se diz, muito cru, não é? Que é o recorrer à violência ou à sexualidade. Não é? E sempre que alguém faz isso... Mas isso é mais o conteúdo também, não é? Esta questão. Sim, mas esta questão de, por exemplo, tu estavas a falar aqui de um homem que fica chateado com outros homens, mas também tens situações onde um homem fica chateado com uma mulher e de repente faz um comentário agressivo e ligado à sexualidade. Sim, claro. Não é? Isso são coisas assim muito cruas, muito primárias e normalmente é um sinal de que a pessoa não tem a capacidade de suster estes movimentos que tem dentro de si e esta conversa vem cá para fora. Se isto vem cá para fora, então imagina o que é que não vem. Depois acho que há assim um segundo nível onde já conseguimos suster essas coisas, por exemplo, dizendo, mas quem é que estudou mais, ou quem é que tem mais dinheiro, ou quem é que tem mais sucesso, mas continua a ser a mesma coisa. Continua a ser eu procurar ir buscar alguma coisa para assumir ou assegurar a dominância, que é tu devias estar calado porque eu é que tenho sucesso. Não é? Tu devias estar calado porque eu é que consigo. Não é? Quem és tu na bancada para dizer o nome de outro jogador quando eu é que sou o maior. Não é? E continua a ser... Quem é que ganhou mais bolas de ouro, não é? Por acaso foi o Messi, portanto essa não servia. mas continua a ser a mesma estrutura, não é? E eu acho que se calhar muitas pessoas
que estão a ouvir o podcast, espero eu que não se tenham identificado muito com não, eu faço como o Ronaldo, quando alguém me chateia, começa a fazer gestos desse género, ou faço um gesto com a mão, feio, ou qualquer coisa. Mas é efetivamente, agora generalizando, é muito masculino, da masculinidade tóxica, fazer essas referências a sexo. As mulheres que discutem ou que se querem mostrar as maiores não vão fazer gestos de masturbação umas às outras. Certo, não é? Certo. Como os homens fazem. Enquanto que os homens podem fazer, não é? Gestos com a mão sim, e muitos gestos que estão ligados de alguma forma à sexualidade. A sexualidade, isso. É muito forte isso. Quando se reflete sobre isso, é mesmo parvo, não é? É parvo porque eu acho que uma das maneiras que se pode utilizar para desmontar um pouco esses comportamentos é tomá-los literalmente, sabes? É dizer assim, mas o que é que me estás a tentar dizer? Estás-me a tentar dizer que estás sexualmente excitado com esta situação? Ou estás-me a dizer que gostavas de te envolver com esta pessoa ou comigo? O que é que estás a dizer? Porque eu acho que a própria pessoa não tem noção daquilo que ela está sequer a comunicar. É uma coisa mesmo primária, não é? De ir buscar um gesto ou de ir procurar demonstrar poder de uma forma que não faz sentido no ano 2024, nas sociedades em que nós vivemos, pois não. Pois, é curioso, mas é muito... Depois notas, repara-se, depois aquilo passa, não é? De gerações e é assim uma herança que estas referências sempre à sexualidade é uma coisa muito de masculinidade tóxica. Sim, não é? lembras-te um episódio que nós gravamos há uns anos sobre as máscaras da masculinidade, né? Tinha a máscara da violência, né? Da agressividade, que é eu sou tão mais homem quanto mais consigo ser agressivo. Né? Ser agressivo é de homem. E outra coisa era de ser a máscara da sexualidade. De eu sou um engatatão, eu estou com muitas mulheres, eu sou atraente, eu seduzo. Isso é uma máscara, não é? Isso é de homem. Não é? E, portanto, ir buscar, se calhar nesses momentos, vão-se buscar estas máscaras, não é? Tal como se vão buscar outras máscaras. Por exemplo, se calhar não estavas muito à espera que numa situação dessas, por exemplo, imagina, o Ronaldo podia ter começado a chorar, imagina, não é? Só que isso não era de homem, não é? Recuperando as máscaras da masculinidade. Ele podia ter começado a chorar, a dizer, tenho tanta vontade que as pessoas me reconheçam, esforço-me tanto, joguei tão bem, marquei golos, e depois no final ainda estão a dizer o nome do outro menino. Não é? O que mais é que eu tenho que fazer para dizer o meu nome, não é? E começava a chorar. Não, mas isso não é um comportamento de homem, não é? Provavelmente ia ser ainda mais julgado, não é? Porque isto é um ciclo, não é só ele que é o problema ali dele estar a fazer isso, é a situação toda, não é? Sim. Que outros homens a quererem rebaixar aquele. Mas tu fizeste aí, lançaste aí, em algum momento da conversa, lançaste aquela outra ideia de que é mais masculino, a masculinidade mais autêntica não tem a ver com estas máscaras, mas tem a ver com o assumir que, olha, eu quero amar e quero ser amado e ter a capacidade de verbalizar isto e de ser vulnerável em relação a esta coisa que é tão importante para mim, não é? E, portanto, alguém que esteja mais nesse estágio, provavelmente numa situação como aquela, iria ser mais capaz de refletir e dizer assim, olha que interessante, não é? Mesmo depois de eu ter feito este jogo, ok, estão ali a dizer o nome de outra pessoa, ok, obviamente estão-me a tentar chatear. Está tudo bem. Pronto, há pessoas que vão gostar mais sempre de outros jogadores e está tudo bem, não é? Olha, eu gostava que mais pessoas gostassem de mim e também está tudo bem com isso. Para mim, isso resume-se muito a uma conversa que tenho muitas vezes, né? Que é a diferença entre a autoestima e a autoconfiança. Certo. Porque acho que o Ronaldo, neste caso em particular, supostamente é um homem muito autoconfiante. A minha alucinação é que a autoestima dele não é assim de muita qualidade, não é? É que ele precisa muito dessa validação externa, ainda, não é? Com todo o sucesso que ele tem, não é? Com tudo o que ele tem, com tudo o que ele conquistou, a necessidade de validação externa continua a ser gigante. Acho isso muito curioso, não é? Acho que é muito significativo e quando penso nisso, desperta assim muita compaixão.
em mim, não é? Há tempos eu até partilhei um trechozinho de uma entrevista com ele, onde vê-se muito essa não é? É um medo muito grande de se vulnerabilizar, não é? Porque não é suposto um homem mostrar-se vulnerável, e eu acho que ele é vítima disso. Ele e muitos outros homens. Sim, mas olha, até uma conversa que nós tivemos nos últimos dias e é que me encaixa aqui nesta discussão, não é? Ambos lemos um artigo sobre uma pessoa que é muito conhecida internacionalmente no mundo do desenvolvimento pessoal e que há uns anos, e que é uma pessoa que fala sobre vulnerabilidade, honestidade, transparência, não é? Te conectares contigo, meditação e essas coisas todas. E há uns anos teve uma acusação pública muito grave. Não interessa agora estar aqui a entrar em detalhes, mas quem ouve habitualmente o podcast já nos ouviu falar sobre esta situação. É que esta pessoa teve uma acusação pública muito grave de plágio à bruta do trabalho de dezenas e dezenas de pessoas, e que basicamente tinha construído a carreira e os conteúdos todos plagiando diretamente o trabalho de outras pessoas. Sim. E não é, neste artigo, não é, o jornalista que fez a investigação para este artigo chegou à conclusão que no momento em que a pessoa foi confrontada com isto, nunca houve nenhuma referência pública ao assunto, contratou uma agência de relações públicas especializada em gestão de crise. Certo. O que é que eu leio? O que é que eu pessoalmente leio que pode ser abusivo nesta situação? Insegurança, falta de autoestima, falta de capacidade de dizer, ok, é lixado agora lidar com isto em público. Mas fui eu que me meti nesta situação. Será que eu sou capaz de assumir responsabilidade por aquilo que fiz? Ou vou gastar uma fortuna a contratar uma agência de relações públicas porque estou aqui focado em não perder os milhões que estou a fazer todos os anos plagiando o trabalho de outras pessoas, não é? E estes momentos de confronto são aqueles onde depois... Vou assumir esta responsabilidade e esta oportunidade de fazer algo muito diferente. Certo. E promover valores diferentes, como a honestidade e a vulnerabilidade. Sim. Esta pessoa que é especialista supostamente nestes temas todos, quando confrontado com as perguntas do jornalista, pôs a equipa de advogados a responder. Não é? E isto já aconteceu com outras pessoas no mundo do desenvolvimento pessoal, que lá está, é um paradoxo, que é, por um lado, tu crias uma imagem de autoconfiança e até tentas criar uma imagem de eu tenho uma grande autoestima, só que depois a autoestima ela fica exposta quando nós lidamos com desafios, não é? Que é, eu gosto de mim o suficiente para conseguir lidar de forma saudável com as asneiradas que fiz, não é? E eu gosto de mim o suficiente para lidar com as situações onde as coisas me correm mal e eu não consigo estar à altura dos meus próprios valores, não é? Aí é que nós vemos a autoestima em ação. Claro. Ter uma autoestima saudável não significa que me sinto sempre bem e que estou sempre bem com tudo que fiz, né? Mas neste caso em particular aqui do Ronaldo, foi extra grave, porque ainda por cima foi num país da Arábia Saudita, o que eu acho que mostra o quão enraizado de alguma forma é este tipo de comportamento como masculinidade tóxica, não é? É enraizado e mesmo despropositado, não é? Sim. É que não... Só que eu acho que ele não... Esta é a minha interpretação. Foi a forma dele recuperar a dignidade. Foi a estratégia que o inconsciente dele arranjou para ele recuperar a dignidade. Que não precisava de ter sido posto em causa só porque eles gritavam Messi, porque ele, se tivesse realmente a autoestima, a dignidade dele não seria afetada por isso. Ele dizia só, o Messi joga muito bem. Ele joga muito bem, e depois, como ele até ganhou e jogou bem, e como parece, isso para ele teria sido suficiente prova. Olha, ganhei, não precisa de ir ali à frente deles e fazer aqueles gestos. Também estava provavelmente com o sistema nervoso dele desregulado. Ele estava em luta e fuga certamente muito forte. Daí eu dizer que foi algo mais inconsciente. Eu não acho que ele pensou agora, vou-me pôr aqui à frente destas pessoas todas a fazer um gesto
obsceno para recuperar a minha dignidade. Não é? Eu não acho que foi isso que ele fez. Como tu, ao longo da conversa, foste buscar muitas vezes essa situação, eu acho que fui fazendo aqui uma simulação mental de... Quando eu estou em situações onde fico chateado com alguém, porque ele basicamente estava chateado com aquelas pessoas, não é? Sim. Quando eu fico chateado com alguém, quais são assim... Às vezes nós temos calma e recursos para, ok, deixa-me interagir com esta pessoa, fazer perguntas, apresentar de uma forma diferente o meu ponto de vista, whatever. Mas estava a pensar quais são as minhas estratégias mais básicas, não é? Tipo, passei-me da cabeça. Porque... Eu sei uma. Assim, tua. Sim, bater com a porta. Sim, exatamente. Okay. Pronto, lá está. Isso, bater com a porta é o quê? Também é uma... É uma recuperar da dignidade, mas também tem uma agressividade associada, não é? Que é fazer... Não é uma agressividade dirigida a ninguém, mas já agora acontece muito poucas vezes. Sim, mas é uma agressividade dirigida a um objeto, mas não deixa de ser uma utilização de agressividade. Não é? Mas eu acho que ficar muito chateado com alguém... Eu fazia isso na adolescência. Sim. Acho que posso dizer a alguém, vai à merda, sei lá. Agora... Tu dizes isso? Estou a pensar, se me passar com alguém, olha, vai à merda. Eu acho que nunca te ouvi dizer isso. Se posso chegar assim a esse ponto... Yeah. Eu não, voltando à pergunta inicial, eu não sou a melhor pessoa para responder diretamente à pergunta porque é que se faz isto, mas acho que nós fomos aqui explorando alguns caminhos ao longo da conversa e acho que quem nos está a ouvir também pode ter as suas próprias explicações ou os seus próprios caminhos ou as suas próprias experiências, porque há pessoas que nos estão a ouvir que provavelmente lidam mais de perto com pessoas que recorrem a este tipo de linguagem, a este tipo de reações. Sim. Também podemos contribuir ou não para a carga daquele momento, não é? Sim. Podemos dar mais força, podemos julgar muito e ficar ou muito incomodados. Sim. Eu acho curioso e acho que esta... Se forem ver o vídeo é só ridículo. Sim, para mim o que eu vejo ali é um miudinho a tentar recuperar a sua dignidade. Sim. Só que ninguém o mostrou formas boas de recuperarmos a nossa dignidade. Sim. E ele foi copiando modelos por aí, que há muitos daquele género, que não servem mesmo de nada. E por mim ele saiu por baixo. Certo. Quando, com uma atitude mais, vou chamar de maturidade, mais ponderado, podia ter saído por cima, que eu acho que é isto que ele gostava de ter feito. E quando eu digo por cima, não é que o outro necessariamente está por baixo, mas é assim com a dignidade, no sentido de ter a dignidade intacta, sem obscenidades. Eu percebo que ele também tem essa vontade de rebaixar os outros, consigo perceber as necessidades aí por detrás. E acho que acaba por... como é que se pode dizer? Ele está-se em sueco dizemos bita sig själv i svansen. Está-se a morder no próprio rabinho. Ok. Que linda expressão. Sim. Sim. A dar um tiro no próprio pé. É isso. Sim. Olha, Mia, deixaste-me aqui com algumas coisas sobre as quais pensar, sabes? E acho que se calhar uma das ideias que me surgiu foi que talvez possa ser interessante nós revisitarmos numa das nossas próximas conversas aquelas máscaras da masculinidade. Da masculinidade, não é? Que nós depois, mais tarde, nós fizemos um episódio também sobre as máscaras do feminino, não é? Nós exploramos um bocadinho essa ideia. Mas se calhar é um tema como essa conversa tem uns anos, se calhar pode ser interessante nós recuperarmos esse tema e percebermos até em 2024 como é que nós nos relacionamos com essas ideias. Fica aqui uma proposta para um futuro próximo. Vou pensar nisso. Sim. Bom, obrigado. Deixaste-me aqui a pensar em muita coisa. Sim, foi mais a pensar do que chegar a alguma conclusão. Ainda não tenho conclusões óbvias, mas vai ser tema de investigação nos próximos dias. Acho que aqui a minha intenção em falar sobre isto a intenção é precisamente a reflexão e também os exemplos que damos aos nossos filhos e os exemplos que os nossos filhos têm sem sermos nós, que não é isso, é um tema que sempre me interessa muito e porque os nossos rapazes estão muito envolvidos no desporto, não é? E os exemplos de homens
no desporto, assim, realmente bons, são mais ou menos, não são assim tantos. Há muitos que são espetaculares. São? Sim, há muitos que são espetaculares. Está bem, ainda bem. Ainda bem. Eu espero que os nossos miúdos olhem para esses exemplos, então. Bom. Sim. Obrigado, Mia. Obrigada. Obrigado por teres ouvido este episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Deixa a tua avaliação do podcast e partilha com quem achares que pode beneficiar de ouvir estas conversas. Para saberes mais sobre o nosso trabalho, visita os nossos websites. Encontras toda a informação na ficha técnica do podcast, assim como os nossos conteúdos.